Olá, tudo bem? Eu sou a Ellen Bianca de Paula, sou uma estudante na Universidade São Judas Tadeu, sou aluna de Pedagogia, estou no 7º semestre no período noturno. Faço parte de um projeto que é uma parceria entre o CEAM e o estágio supervisionado, onde eu sou orientada pela professora Cristiane Simões Delcistia. Então vamos ao nosso planejamento. Planejamento este que envolve a leitura. E estou dividindo essa aula em duas partes. A primeira parte, estaremos tratando sobre o que é a leitura. É um livro que foi muito importante na minha vida, que trouxe uma nova visão sobre o que eu entendia, sobre o que eu compreendia sobre a leitura. Esse livro é da Maria Helena Martins. E a segunda parte da aula é também um livro que mexeu muito comigo, que é a importância do ato de ler, de Paulo Freire. Seguimos. Com uma aula destinada a jovens e adultos, então não é uma aula voltada mais para as crianças, por conta da complexidade do que será tratado. Envolve a língua portuguesa, então uma aula na disciplina da língua portuguesa. Nós temos aqui como objetivo compreender a leitura como fundamental para o nosso desenvolvimento. Iremos começar com a obra de Maria Helena Martins, que tem o título do livro O que é leitura? Para você, o que é a leitura? Será que a leitura envolve apenas aquilo que nós lemos, que envolve a língua escrita? Bom, então como que a gente pode definir as ciganas que leem as mãos? Como que nós podemos dizer que lemos o olhar das pessoas? O que será que significa olhar para as nuvens carregadas e perceber que vai chover? Será que esse é um tipo de leitura? Uma leitura do tempo? Bom, segundo a concepção da autora, a leitura não envolve apenas a decodificação da língua escrita, mas envolve a leitura como um todo. Para a autora, ler é interpretar todas as situações que acontecem ao nosso redor. Nos diz ainda que é dar significado para aquilo que nós estamos lendo. E que isso só vai acontecer quando nós realmente queremos ler. Então, ler vai muito mais do que decifrar a língua escrita, mas envolve todo o nosso contexto pessoal. Está ligado à nossa formação enquanto indivíduos. E na nossa capacidade de atuar, de viver em sociedade, seja no âmbito político, econômico, cultural, nas nossas relações com a nossa comunidade, com a nossa família. Envolve toda a nossa formação enquanto ser humano. Por isso que o ato de ler se difere para cada um de nós. Eu posso ler e entender uma coisa, você pode ler e entender outra. Eu posso gostar de um tipo de leitura e você não gostar. E com isso, quando nós entramos na escola, nós entendemos que a função do professor não é de ensinar a ler e escrever, mas é de propiciar condições para esses alunos aprenderem a ler e escrever. E esse aluno só vai aprender a ler e escrever se estiver baseado nos seus interesses, nas suas necessidades, naquilo que está ligado a tudo aquilo que representa a sua realidade. Então, o papel do professor é como mediador de leituras. Com isso, nós entramos nos 3 níveis que a autora coloca no seu livro, que é o ato de ler os sentidos, as emoções e a razão. A princípio, é necessário especificar que ela não vai trazer nenhum tipo de conceituação ou receita acerca da questão da leitura, mas ela tem como objetivo trazer a compreensão da leitura em seus aspectos básicos, conhecendo um pouco mais sobre o que é ler e sobre o ato de ler. Os 3 níveis que a autora coloca é o nível sensorial, emocional e racional, que iremos tratar deles agora.
primeiro nível é o sensorial, que vai tratar dos 5 sentidos: tato, paladar, audição, olfato e visão. O nível sensorial antecede todos os outros, porque ele nos acompanha desde o momento em que nós nascemos. Se ele inicia cedo, ele está intrínseco em todos os nossos gostos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós não gostamos, e é também o nível mais rápido. Como envolve os nossos sentidos, ele acontece naturalmente. Representa também as nossas respostas imediatas às exigências que o mundo nos apresenta. Então, ele vai se relacionar com as nossas escolhas, com aquilo que nós gostamos até mesmo inconscientemente. E trazendo um exemplo de como essa leitura se relaciona, é você entregar um livro para um bebê. Se você colocar um livro perto de um bebê, ele vai querer colocar na boca, ele vai pegar, ele vai jogar, ele vai experimentar todas as formas que puder por meio dos sentidos dele. Vai ver as cores, vai ver a textura que tem. E da mesma forma que isso acontece com o bebê, acontece com a gente também. Se você entra numa livraria, a primeira coisa que nós iremos ler vai ser as capas dos livros, as imagens que tem, o tipo de fonte, se vai nos agradar ou não. Eu tenho comigo um exemplo do livro O Pequeno Príncipe. Quando criança, me interessou muito a história de um pequeno príncipe. Então, toda essa história envolve o meu gosto, mas que começou por uma leitura externa, que é a leitura da capa. E a partir do momento que eu começo a ler e eu vejo que o autor se sente incompreendido por não compreenderem o que é um chapéu e o que é uma cobra que engoliu um elefante, eu já entro para um próximo nível de leitura, que é a emocional. No nível emocional, envolve o campo das nossas emoções. E aqui eu coloquei que na leitura emocional, nós somos provocados. E eu fui provocada pelo livro O Pequeno Príncipe. Até mesmo em entender que era um livro de uma criança. E isso já remete a uma criança que necessita de cuidados. E também por ter o título como príncipe, traz à tona algo muito especial. Por se tratar de uma realeza. A leitura emocional entra no terreno das coisas ininteligíveis. Porque normalmente quando tratamos das nossas emoções, nós deixamos de lado um pouco a razão. E até envolve também a empatia. Nós queremos nos colocar no lugar daquele personagem que está sofrendo, que está passando por uma situação difícil. Mas nós não podemos considerá-la como alienante. Na leitura emocional, ela é tida mais como um passatempo, porque nós lemos pelo prazer de ler. E às vezes até encontramos uma válvula de escape da nossa realidade. Por isso que na leitura emocional muitos a buscam como um refúgio, onde nós nos envolvemos tanto com a leitura e acaba ficando a leitura só por isso. Mas a autora diz que essa leitura, se ela permite você se desligar das circunstâncias que você está vivendo e você viver só isso não basta. Voltando ao exemplo do livro Pequeno Príncipe, estava lendo e me deparo com a frase: só se vê bem com o coração. Ao buscar entender o sentido dessa frase e querer entender também o que o autor quis dizer para a gente, entra num próximo nível, que é o nível racional. A leitura racional é uma leitura que envolve a nossa razão. E por se tratar em racional, podemos dizer que envolve nossa intelectualidade, mas que não se restringe apenas isso. Nós vemos ela como um processo de compreensão que abrange tudo aquilo que nós estamos envolvendo no processo de leitura, seja ele de um livro, seja de uma realidade. Por isso que é uma leitura mais reflexiva e dinâmica, onde nós buscamos dar sentido ao texto, àquilo que está sendo lido, ao objeto lido. E a autora critica muito o intelectualismo.
por julgar que esse tipo de leitura só essa é a válida, que a leitura sensorial e a emocional, se envolver esse tipo de leitura, acaba diminuindo o sentido de ler, a razão de ler. Os intelectuais buscam hierarquizar esses três níveis de leituras. E é importante dizer que elas acontecem se relacionando juntas. Então, nós não podemos separar uma da outra. É lógico que uma vai aparecer mais que a outra em determinados momentos, mas isso não quer dizer que as três não estejam ocorrendo. E nisso entra a ética supersticiosa do leitor, onde se prende a uma postura intelectual e se distancia criticamente. Nós podemos colocar aqui como exemplo alguém que leu um romance. Leu um único romance em sua vida. E aí viu que não gostou daquele romance. E aí acaba generalizando para todos os romances, para toda a literatura que envolve romance, como não sendo de um gosto muito peculiar. Mas que é necessário entender que quanto mais lemos, maior aumenta o nosso entendimento, a complexidade e também se não tem como a gente se basear apenas por apenas um item, generalizá-lo para todos os demais. E aí entra um exemplo bem prático que a autora coloca em seu livro, que é o de Ver, Visão, Ler, Leitura. Ela coloca que ela tem uma estatueta de barro nordestina representando uma fábrica de farinha de mandioca. E a faxineira dela, onde estava limpando a estatueta, contou que já tinha trabalhado numa fábrica daquelas. E ela contou detalhes daquilo que ela vivenciou. Como que era quente, o lugar, como que ela se cansava, como que tinha que fazer para cada instrumento funcionar. Informou cada etapa e envolveu a memória dessa faxineira dela. E ela que ela sabia que se tratava de uma fábrica de farinha de mandioca, não tinha essa mesma visão, por conhecer apenas superficialmente. E aí ela entende que a obra, a estatueta, tem visões diferentes, tanto para quem esculpiu aquela obra, tanto pelo olhar da faxineira e como pelo olhar dela, ou até mesmo de qualquer outra pessoa que pudesse ver essa estatueta na casa dela. Então, fica depositado duas visões diferentes, uma que envolve a memória e a outra que envolve uma maneira mais superficial de ver. Nisso, nós podemos entrar na obra A Importância do Ato de Ler, de Paulo Freire. Nesse livro, ele inicia contando suas leituras de mundo desde sua infância. Nos conta como foi alfabetizado, até mesmo antes de ir para a escola, e ele associa a leitura da palavra com a palavra mundo, porque ele coloca que as leituras que nós fazemos envolve antes a nossa leitura de mundo, e a leitura de mundo antecede a leitura da palavra. Paulo Freire nos conta a experiência dele enquanto professor de português, que foi uma época que ele viveu intensamente e ele buscava ler e escrever junto com seus alunos. Ele buscava deixar as aulas dinâmicas e vivas para entender que era importante aprender, que no caso é assimilar mentalmente, compreender aquilo que está sendo feito. Freire, que critica a compreensão errônea de muitos professores na concepção do ato de ler. Ele coloca que ler não é devorar. Ler diversos livros. Isso não faz com que se torne importante o ato de ler, mas acaba sendo algo mecânico. E ele coloca que esse tipo de visão tem que ser superado. Diferencia, assim, então, o processo de apreender da memorização mecânica. E ele coloca, é preciso haver a leitura. Leitura antes do mundo do que da palavra. Coloca que a alfabetização acontecerá na construção da linguagem que aquele educando, que aquele indivíduo vai ter antes de escrever a palavra. E nisso vem uma frase, uma citação muito conhecida por muitos de Paulo Freire,
que é a leitura do mundo, precede sempre a leitura da palavra, e a leitura desta implica a continuidade daquela. E aqui nessa imagem, eu fiz um agrupamento de todos os temas bem relevantes que Freire traz no seu livro A Importância do Ato de Ler. Algo interessante é um exemplo que ele coloca do aprender a ler por meio da nossa realidade, a seguir da realidade do educando. Então, se a pessoa está aprendendo a ler, ela tem que aprender a ler com palavras que envolvem o seu cotidiano. Como a palavra tijolo, que envolve o universo daqueles que trabalham com ele. Então, Freire ia muito pelo aprender com palavras que envolvem aquilo que a pessoa conhece. Não, Ivo viu a uva, sendo que o Ivo mora num lugar onde não tem plantação de uva e ele sequer conhece a uva. Por que nós traríamos esse tipo de repetições que não tem nada a ver com a realidade do educando, daquele que aprende? Paulo Freire coloca a educação não como algo ingênuo, que é formar o homem ideal, que é buscar por uma sociedade pura. E também não vê pela perspectiva do astuto, que tem consciência de tudo aquilo que acontece, mas prefere se manter calado, ou como se não soubesse de nada. Mas que a educação tem que assumir uma posição crítica, que a transformação social é percebida como um processo histórico, que não é possível ler o texto sem entender o contexto daquilo que está sendo lido. E nessa posição crítica, tira toda a neutralidade, todo o poder, onde se renuncia à inocência e se rejeita a esperteza, e assume a educação como um ato político. E aí nós temos: é nadando que nós vamos aprender a nadar. Então, é praticando a escrever, a ler, que nós vamos praticar melhor. Todos nós sabemos de alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. E por isso Freire nos diz que por isso que nós aprendemos sempre. Então se tira toda a concepção de que aprender a ler é decorar, é ensinar o beabá e ficar repetindo. Mas que envolve de cada pessoa que está aprendendo a ler uma atitude séria e curiosa diante do problema. E algo bem marcante nesse livro é que Freire coloca a prática e a teoria sempre unidas. Ele coloca: se o discurso, se aquilo que você fala e aquilo que você pratica é incoerente, vira puro palavreado. O livro A Importância de Atos de Ler são compostos por 3 artigos que são baseados na educação de jovens e adultos que Freire proporcionou para a Ilha de São Tomé e Príncipe, onde ele diminuiu drasticamente o nível de analfabetismo por lá, enquanto ele estava exilado aqui do Brasil. E repercute até hoje, sendo um livro muito importante para todos os educadores que vê a educação como meio de transformação social. É um livro que vale muito a pena ler. O tempo aqui não tem como trazer todas as dimensões que o livro proporciona, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixo a citação de Paulo Freire: a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquela. Paulo Freire. Isso. Leia o mundo, leia a palavra. Aqui está nossas referências. Foi utilizado o livro da Maria Helena Martins, O que é a Leitura, o livro de Paulo Freire, A Importância do Ato de Ler, e também o livro Pequeno Príncipe. Bom, se por acaso você ficou com alguma dúvida, pode nos procurar, pode comentar aqui no vídeo, que será o maior prazer responder vocês. Bom,
Até a próxima, tchau!